Bem, pessoal, vamos iniciar a primeira parte da revisão da matemática do primeiro grau. Nessa primeira parte, nós abordaremos múltiplos de um número, divisores de um número, números primos, fatoração, quantidade de divisores, critérios de divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Dados dois números naturais A e B, dizemos que A é múltiplo de B se a divisão de A por B for exata. Por exemplo, 16 é múltiplo de 4, pois 16 dividido por 4 é igual a 4. Para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicarmos esse número pelos números naturais. Por exemplo, se eu quiser encontrar os múltiplos de 4, tudo que eu preciso fazer é multiplicar 4 pelos números naturais. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20 e assim sucessivamente. O 0, ele é múltiplo universal, porque ele é múltiplo de qualquer número, ok? Divisores de um número. Os divisores de um número, nós sabemos se um número é divisor de outro ou não da seguinte forma. Se a divisão de um número A por um número B for exata, isto é, se não ficar resto, então nós podemos dizer que A é múltiplo de B. Ou também podemos dizer que B é divisor de A ou que B divide A. Simbolizamos isso da seguinte forma: B barra A. Por exemplo, 2 é divisor de 10. Podemos escrever isso como 2 barra 10. Os divisores de 10 são 1, 2, 5 e o próprio 10. Repare que todos esses números, eles representam a divisão exata. Se eu dividir 10 por 2 é 5, 5 vezes 2 é 10, não deixa resto, ok? 1 é o divisor universal, porque 1 divide qualquer número. Todo número é divisor de si mesmo. Isso aí é uma propriedade que vocês devem guardar sempre em mente. Número primo. Número primo são números que admitem como divisores a unidade e ele próprio. Então, 7 é um número primo, porque os divisores de 7 é o próprio 7 e a unidade. 2 é o único número primo que é par. 2 só admite dois divisores, ele próprio e a unidade. O conjunto dos números primos é 2, 3, 5, 7, por aí vai. Não existe uma lei de formação para esse conjunto. O conjunto dos números primos não tem uma lei de formação, ok? O número que não é primo, ele é chamado de número composto. Fatoração. Fatorar um número é decompor esse número em fatores primos. Por exemplo, se eu quero fatorar 120, 120 é par. Então, 120 por 2 dá 60, 60 por 2 dá 30, 30 por 2 dá 15, 15 por 2 por 3 dá 5 e 5 por 5 dá 1. De formas que podemos escrever que 120 é igual a 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Seja encontrar os divisores de 50. Aí nós podemos utilizar dois métodos. Vamos ver o primeiro. Os divisores de 50 é buscando os números que dividem 50 de forma exata. Então, 1 divide 50, 2 divide 50, dá 25, 5 divide 50, dá 10, 25 divide 50, que vai dar 2,
E 50 divide 50, que vai dar como resultado 1. Então, 50 possui 6 divisores. A outra forma de encontrar os divisores de 50 é fatorar o 50. 50 por 2 dá 25, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. E a partir daí, multiplicar pela unidade e sair multiplicando o restante. Então, como assim? Colocamos a unidade ao lado e fazemos 2 vezes 1, 2. Aí vamos agora para o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Agora pelo outro 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. Então, com isso, encontramos todos os divisores de 50. Para saber apenas o número de divisores, fazemos 50 igual a 2 elevado à primeira, vezes 5 elevado ao quadrado. O número de divisores vai ser a soma dos expoentes acrescido de 1 e multiplicado por entre si. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 2 vezes 3, 6. Então, 6 é a quantidade de divisores de 50. Critérios de divisibilidade. São regras que permitem saber se um número é divisível por outro sem efetuar a divisão. Então, temos as seguintes regras. Um número é divisível por 2 quando ele for par. Por exemplo, 4, 8, 32. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for múltiplo de 3. Por exemplo, 321. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. 6 é múltiplo de 3, então 321 também é, e portanto é divisível por 3. 936. 9 com 3, 12. 12 com 6, 18. 18 é múltiplo de 3. Então, 936 também é múltiplo de 3 e, portanto, é divisível por ele. Um número vai ser divisível por 4 quando terminar em 00 ou os últimos algarismos da direita formar um número múltiplo de 4. Por exemplo, 4.332. Ele não termina em 00, mas termina em 32. E sabemos que 32 ele é múltiplo de 4, porque 4 vezes 8 é 32. 900. 900 é divisível por 4. Por quê? Porque termina em 00. Um número vai ser divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Então, 25 é por 5 porque termina em 5. 30 é por 5 porque termina em 0. Um número é múltiplo de 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 36 é divisível por 6. Por quê? Porque 3 mais 6 é 9 e 9 é múltiplo de 3. E 36 por 2 dá 18. Então, ele é múltiplo ao mesmo tempo de 3 e de 2. Como consequência, nós temos que ele é divisível por 6. 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Então, temos aí como exemplo 927. 9 com 7, 11. 11 com 7, 18. Como 18 é divisível por 9, porque 9 vezes 2 é 18, então 927 também é. Revisaremos agora máximo divisor comum, MDC, ou mínimo e mínimo múltiplo comum, MMC.
máximo divisor comum. Então, dados dois números, os números 36 e 48, queremos determinar o maior divisor natural entre eles. Isto é, queremos determinar o seu MDC. Uma forma mais trabalhosa é enumerar todos os divisores de 36 e de 48 e buscar a interseção do maior deles. Por exemplo, os divisores de 36 é 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Os divisores de 48 é 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 e 48. Se fizermos a interseção entre esses conjuntos, obteremos que o que é comum nos divisores de 36 e 48 vai ser 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Logo, o MDC de 36 e 48 vai ser 12, porque 12 é o maior número que divide tanto 36 quanto 48. Regra prática. A outra forma é decompor em fatores primos 36 e 48. 36 por 2 dá 18, 18 por 2 dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Pronto, fatoramos 36. Então, 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Agora vamos fatorar 48. 48 por 2 dá 24, 24 por 2 dá 12, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então, 48 é igual a 2 à quarta vezes 3. Para encontrar o MDC, nós pegamos os fatores primos comuns com o menor expoente. Então, temos 2 ao quadrado e 2 à quarta. Pegamos 2 ao quadrado. Temos 3 ao quadrado e 3. Pegamos 3. Ora, 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12. Então, o MDC entre 36 e 48 será 12. Máximo divisor comum. Dois números são primos entre si quando possuem a unidade como único divisor comum. Então, dados dois números, 12 e 25, queremos encontrar os seus divisores. Então, o divisor de 25 é 1, 5 e 25. Os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Ora, como nós percebemos que o maior divisor entre 25 e 12 é a unidade, nós dizemos que 25 e 12 são primos entre si. Então, para que um número seja primo entre si, temos que o máximo divisor comum, o MDC entre eles, deve ser a unidade. Propriedades. Dados dois números, U e V, se V for divisível por U, então o MDC ou o MDC de U e V é igual a U. Então, se eu fatoro 4, eu encontro aqui 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Fatoro 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, quando eu fatoro 4, eu encontro 2 ao quadrado. Quando eu fatoro 16, eu encontro 2 à quarta. Se eu quero encontrar o MDC entre esses números, eu pego o que tem
menor expoente. No caso, 2 ao quadrado. Então, MDC entre 4 e 16 é 4. Dados dois números U e V, se forem multiplicados ou divididos por uma constante W, onde essa constante W representa qualquer número, o MDC ou MDC também será multiplicado ou dividido por essa constante. Por exemplo, o MDC de 8 e 12 é 4. Se eu multiplicar 8 por 3, vai para 24. Se eu multiplicar 12 por 3, vai para 36. Como consequência, o MDC entre 24 e 36 vai para 12. Ou seja, o 4 também foi multiplicado por 3. Mínimo múltiplo comum, ou MMC. Dados dois números 6 e 8, queremos determinar o menor múltiplo comum entre eles. Isto é, queremos determinar o MMC. Então, eu posso fazer da forma mais trabalhosa e da forma mais prática. A mais trabalhosa é encontrar os múltiplos de 6, os múltiplos de 8, fazer a interseção entre os conjuntos e ver qual é o múltiplo de menor valor. Então, se eu fizer os múltiplos de 6, eu vou encontrar 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. E por aí vai. Se eu for buscar os múltiplos de 8, eu encontrarei 8, 0, 8, 16, 24, 32, etc. A interseção entre esses dois conjuntos vai me dar como resposta 0, 24, 48, etc. Eu noto que desses, o menor que eu tenho aí, tirando 0, que 0 é múltiplo de qualquer número, então é 24. Então, o MMC entre 6 e 8 é 24. De outra forma, eu posso fazer, por exemplo, se eu quero o MMC entre 64 e 120. 64 por 2 é 32, 32 por 2 é 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Fatorando 120, 120 por 2 dá 60, 60 por 2 dá 30, 30 por 2 dá 15, 15 por 2, 15 por 3 dá 5, 5 por 5 dá 1. Ora, 64 vai ser igual a 2 à sexta. 120 vai ser igual a 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Logo, o MMC entre 64 e 120 será o produto dos fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Note que é o contrário do MDC. No MDC era com o menor expoente. No MMC é com o maior expoente. Então eu tenho 2 à sexta e 2 ao cubo. Então eu vou usar 2 à sexta. Com os fatores comuns e não comuns. Então, tanto faz aparecer nas duas decomposições ou só em uma, eu vou utilizá-los. Então vai ficar 2 à sexta vezes 3 vezes 5. Fazendo essas contas, encontraremos 960. Dicas. Geralmente nos concursos, nas provas de Enem, caem problemas que envolvem MDC e MMC. E aí surgem as dúvidas, quando usar, quando não usar. Geralmente, problemas que envolvem determinação de tamanho máximo, ou quando envolve valores de máximo e mínimo, ou
quando envolve repetições simultâneas. Nesses casos, geralmente, utilizamos MDC e MMC. Após essas aulas, eu publicarei resoluções de exercícios, onde aplicaremos os conceitos estudados até aqui. Até lá.